Oi, Gabi. Tudo bem? Por aí, em Araucária, ventou igual ventou aqui em Curitiba? Porque, meu Deus do céu, gente, aqui parecia que o mundo tava pra cair. Caiu árvore, quebrou uma janela minha. Nossa, prof, aqui em casa caiu a telha. A telha! Que horror! Uhum. Mas ficou um buraco muito grande? Vocês conseguiram arrumar? Não, não ficou. Caiu, tipo, do lado, sabe? Das laterais. Ah, entendi. Bom, dos males o menor, né? Eu tava Né? vendo um vídeo agora, tô aqui passando no jornal, que destelhou, sabe aqueles conjuntos de apartamento popular? Destelhou um conjunto inteiro de apartamento popular. Tava Nossa, muito, muito louco. Eu morro de medo dessas coisas, ainda por cima. né? Eu também. Nossa, eu olhava pra fora, tinha 3 tipos de tremelique. Sério. Então aí foi tão feia quanto aqui a coisa. Na esquina aqui de casa, caiu uma árvore em cima do carro, tipo, certinho em cima do carro. Nossa, teve Nossa, que dó do pavor cara. dessas coisas. Já pensou se tá passando na rua quando um negócio desse acontece? Então, Meu Deus do céu, eu tenho um monte de medo. E aí, Letícia, teve algum problema por aí ou com você tá tudo certo? Aqui tá tudo certo, não aconteceu nada. Eu nem olhei, na verdade, eu tava dormindo na hora que aconteceu tudo ali. Nossa senhora, aqui você não tá entendendo. Olha, aqui não tinha como dormir. O barulho do vento, gente, tava ensurdecedor. pior que é Mas verdade, que bom porque que você tava dormiu, cabuloso o negócio. melhor ter dormido mesmo. Oi, Gabi. Tava cabuloso o negócio dos ventos. Nossa, Jesus amado. Cabuloso é apelido. Bom, meninas, eu vou começar então. Se mais alguém entrar, tá liberado para entrar. Então a gente demora muito tempo. Mas eu acho que todo mundo vai ter problema, meio que problema na internet hoje, porque com essa chuva aí tem uma galera que vai ficar sem ter como acessar. Mas, já esperando isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai começar e terminar a biologia D hoje, porque ela é bem rapidinha. Ela é uma parte relativamente simples. A apostila de vocês, ela traz várias informações que não caem no vestibular. Aquela parte de tipos de folha, tipos de flor, não cai no vestibular. A gente vai focar naquilo que cai. Se vocês quiserem dar uma lida, inclusive se vocês olharem as questões que a apostila traz, nenhuma questão é sobre tipo de folha. Nenhuma questão é sobre especializações ou detalhes da morfologia ou do jeitão da folha. O que a gente precisa aprender é para que serve a folha, para que ela pode servir, e a mesma coisa para a flor, tá? Não, além disso, dificilmente cair. Então vamos lá começar do começo. A gente fala na nossa apostila D de flor e folha. Esse é o tema da apostila. Fruto a gente vê na próxima, na apostila 4. Então, fruto é problema da apostila 4. E a gente precisa entender de folha, começando por folha, que ela vai fazer fotossíntese, então é o órgão da planta que é responsável por realizar a fotossíntese, por isso que ele é verde. E aí lembra que eu comentei com vocês lá nos tipos celulares? Nem toda folha, nem toda célula de planta tem cloroplasto. É uma característica da planta no geral apresentar cloroplastos, mas não são todas as células que apresentam. As células que vão apresentar cloroplasto, ou seja, estrutura de fazer fotossíntese, são as regiões que estão verdes. Nesse caso aqui, praticamente todas as plantas vão apresentar a folha como a estrutura fotossintética, ou seja, de fazer fotossíntese. Existem algumas espécies, algumas exceções que a gente falou na apostila anterior, que vão apresentar o caule como estrutura fotossintética, ou seja, o caule é quem vai fazer fotossíntese. Mas a folha, no geral, o que tem nessa folha? A folha está sempre presa no caule, olha lá. Onde a folha cresce, a gente chama de nó foliar. Então, a base da folha é o nó, é onde eu tenho o crescimento da folha. As estípulas podem ou não estar presentes. Estípulas são pequenas folhas junto da folha, vamos dizer assim. A rosa tem estípula, então onde a gente vê a folha, sai 2 folhinhas embaixo na base da folha, mas a estípula não é obrigatória. O pecíolo, que é o cabo da folha. Esse pecíolo também pode existir ou pode não existir.
tá? Ele pode ser assim como a gente está acostumado a ver só um cabinho, ou ele pode estar enrolado no caule, tem 2 tipos de pecíolo, e a gente tem a lâmina foliar. A lâmina foliar é a folha, basicamente, e essa folha tem uma nervura central e as suas nervuras secundárias. Então, eu tenho um eixo central, que é aquele meinho da folha, e as nervuras que saem delas. Essas nervuras são onde vão passar os feixes vasculares, onde vai passar o xilema e onde vai passar o floema. Basicamente é isso. Então, folha não tem muito segredo. É a estrutura que vai fazer fotossíntese, e aí eu vou inserir uma nova informação na folha, que é fazer transpiração. Então, a folha também precisa eliminar água em excesso ou absorver água. Então, a absorção de água é feita pela raiz e a transpiração feita pela folha. E aí, um exemplo disso é num dia quente. Por que embaixo da árvore é mais fresco? Primeiro, por causa da sombra. Segundo, porque a árvore solta microgotículas de água. E essas microgotículas de água fazem com que embaixo de uma árvore seja mais frio, seja mais fresco do que o ambiente fora da árvore, de fora da árvore. Mas além de fazer fotossíntese e transpiração, essas folhas podem ter funções secundárias. E aí as funções secundárias são defesa, quando a gente está falando de espinho. Então, espinhos são folhas adaptadas. E aí, olha lá, isso aqui é um exemplo de caule que faz fotossíntese, porque o caule é verde. E aqui a gente tem as folhas adaptadas em espinhos para defesa. Elas podem servir como atração do polinizador. E aí, quando a gente olha lá para o nosso girassol, o girassol, ou as margaridas, as asteráceas em geral, que lembram, é da família do girassol aí, todas essas folhas que estão aqui não são parte da flor. A flor é isso aqui, ó. No girassol, na margarida, a flor é isso aqui. Isso aqui é estrutura reprodutiva. Isso aqui é folha. Folha adaptada para atração do polinizador. Tudo a gente comumente acaba chamando de flor, mas na verdade a flor são só os pontinhos de dentro. Isso aqui são folhas. Ela pode servir para armazenar substâncias. Aqui eu dei o exemplo da babosa, mas a cebola também é uma folha que armazena substâncias. Todas as suculentas são folhas que armazenam substâncias. A maioria dos nossos temperos que a gente usa como tempero são folhas com substâncias armazenadas, que a gente acaba utilizando aquela substância que está ali. Então, aqui na babosa, a gente tem a folha, a parte fotossintética aqui por fora, e a parte interna, que a gente vai chamar de mesófilo, a gente já fala disso. O mesófilo, além de fazer fotossíntese, né? A gente tem uma camada do mesófilo aqui que faz fotossíntese, mas ela tem uma grande função, que é de armazenar aquele gel da babosa, tá? Ou, em alguns casos, as folhas podem servir como absorção de nutrientes, que é o caso das nossas plantas carnívoras. O que a planta carnívora faz? Planta carnívora é planta de lugar onde não tem muito solo. Então, ela não consegue absorver água e sais minerais do solo. Da onde que ela vai absorver água e sais minerais? Ela absorve daquilo que ela está comendo. Então, planta carnívora faz fotossíntese? Faz. O grande detalhe é que ela absorve a água e sais minerais não do solo, mas sim de um outro organismo. Então, ela não deixa de ser autotrófica. Ela não deixa de conseguir fazer fotossíntese. O detalhe é que as substâncias que ela precisa para o seu metabolismo, ela retira não do solo, ela retira de um outro organismo vivo, normalmente um animal. Ok? Então, função da folha é fotossíntese e transpiração. Eliminar a água em excesso e realizar fotossíntese. Mas, porém, todavia, ela pode apresentar essas 4 outras funções, dependendo da espécie que a gente está falando. Então, existem espécies em que as folhas são adaptadas para fazer fotossíntese, que é o caso as folhas são adaptadas para defesa, que é o caso dos espinhos dos cactos. Nas asteráceas, que é um grupo de planta bem comum aí da margarida, do girassol, essas plantas acabam não possuindo uma flor completa. As flores são incompletas e bem no meio aqui. E quem dá a impressão de ser uma folha, de ser uma flor, são as folhas amareladas, mas isso aqui são todas folhas adaptadas. Pode armazenar substância ou pode absorver nutrientes, ok? Mas isso são funções secundárias. O que a gente precisa saber de folha em termos de anatomia? Toda e qualquer folha apresenta uma cutícula,
Cutícula é uma camada superficial que normalmente é composta por alguma gordura, por algum lipídio, que vai impedir que a água passe para dentro da folha, tá? Então, a cutícula é uma camada de lipídios, normalmente uma camada serosa, que é formada em cima da camada viva da planta. Então, é uma camada morta, não composta por células. Aqui é composto por uma substância orgânica, normalmente com base em gordura, porque a função da cutícula é impedir que essa planta perca água ou absorva muita água pela folha, ok? Então, eu preciso usar alguma coisa que permeabilize, que impeça a entrada e a saída de água. Justo? Então, eu tenho cutícula tanto em cima quanto embaixo, olha lá. Então, cutícula, e essa cutícula não é formada por células, essa cutícula é formada por alguma substância. Logo abaixo da cutícula existe a epiderme, que é um tecido de revestimento, assim como a gente tem tecido de revestimento no nosso corpo inteiro, tanto nas partes externas quanto nas partes internas. Todo o nosso corpo tem esse tecido de revestimento, a folha também vai ter. Então, a gente viu o epiderme lá para o caule, que é aquela camada de células vivas externa lá no caule. Mesma coisa na raiz. Aqui, a mesma epiderme vai aparecer. São células sempre unidas umas às outras, que vão revestir tanto a parte da superfície da folha, tanto a superfície superior, quanto a superfície inferior da folha, tanto por baixo quanto por cima. Entre as epidermes, tem o que a gente chama de mesofilo. O mesofilo tem parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Presta atenção nos nomes. Parênquima lacunoso é porque ele tem lacunas. As células são espalhadas nessa região. E a função desse parênquima é aqui, por exemplo, que eu vou armazenar substâncias lá na babosa, é o parênquima palissádico que armazena essas substâncias. A função desse parênquima é sempre permitir a troca gasosa. Então, pelo parênquima lacunoso que eu vou ter as trocas gasosas principalmente. O parênquima palissádico, vocês podem encontrar com o nome de parênquima clorofiliano. Também é um nome que a gente usa bastante. Talvez o palissádico seja um nome muito mais usado no ensino superior do que no ensino médio. O parênquima palissádico no ensino médio a gente chama de parênquima clorofiliano. Se ele é parênquima clorofiliano é porque tem clorofila. Então é no parênquima palissádico que vai acontecer a fotossíntese. Então aqui eu vou ter células responsáveis pela produção de glicose, pela produção de açúcar para essa planta. Susi? Então, cutícula, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Cutícula não possui células e ela tem função de hipermeabilizar. Então, ela é composta basicamente de lipídio. Logo abaixo da cutícula, logo depois da cutícula, a gente tem a epiderme, células de revestimento que vão ajudar a proteger a parte de dentro da folha. Dentro da folha, a gente tem o mesofilo. O mesofilo é composto por parênquima palissádico ou clorofiliano, que é quem vai fazer fotossíntese. Por isso que a gente vê a planta sendo verde e normalmente a parte superior da folha é mais escura do que a parte inferior. A parte superior da folha sendo mais escura porque tem mais estruturas fotossintetizantes. E logo abaixo do parênquima palissádico, a gente encontra parênquima lacunoso, que vai ser responsável basicamente pelas trocas gasosas. E aí, se por um acaso essa planta, essa folha, que eu acho que alguém me perguntou nas últimas aulas, que tem folhas que apresentam uma coloração avermelhada ou apresentam outras cores. O que acontece aqui? Quando essa folha for uma folha que tem uma alta exposição ao sol, ela está muito exposta à luz solar, nesta epiderme essa epiderme pode apresentar algumas substâncias que filtram raios ultravioleta, porque excesso de luz também é ruim para a planta. Ela tem que ter um tanto X de luz. Mais do que aquilo pode queimar. Então, é como se uma planta que tem muita exposição ao sol, dentro da epiderme existem substâncias, basicamente o que a gente chama de antocianinas, que dão a coloração roxa e que fazem filtragem da luz. Justo? E lembra que a gente falou do feixe vascular? Feixe vascular é sistema de transporte. Floema traz seiva elaborada
xilema, seiva bruta. E aí a gente tem a seiva elaborada sendo produzida aqui na folha e sendo recolhida pelo floema. O xilema está trazendo lá da raiz água e sais minerais que o parênquima clorofiliano vai utilizar para fazer fotossíntese, basicamente. Susse, galera, quanto à folha, acho que a parte mais importante, talvez, de folha, de fisiologia da folha, são os estômatos aqui embaixo. Estão vendo os estômatos? Estômato é uma estrutura que vai se abrir. Sempre na parte de baixo, a gente sempre encontra estômatos na parte inferior da folha. Esses estômatos, eles se abrem para que os gases consigam entrar e sair de dentro da planta. A gente tem uma aula exclusiva para a fisiologia dos estômatos, tá? Já junto com a fotossíntese. Mas a ideia do estômato significa boca, estômato, e é uma abertura que permite a entrada de CO2 e a saída de gás oxigênio. Então, o gás oxigênio é o resto produzido pela fotossíntese que vai sair pelo estômato. E o CO2, a fotossíntese vai utilizar para produzir glicose, então ele entra pelo estômato. As células guarda são as células que formam ou que estão em volta das células do estômato, formando o estômato. Susse, galerinha! De anatomia de folha, o que a gente precisa saber é só isso. E o que é exclusivo de folha, o que a gente precisa saber é isso, em termos de vestibular. Quem for fazer engenharia florestal, quem for fazer biologia, quem for fazer alguma coisa nessa área, vai aprender um pouco mais. Mas em termos de folha, o que a gente precisa saber é isso, resumidamente, tá? Ela é composta pela cutícula, epiderme, parênquima clorofiliano, vai fazer fotossíntese, parênquima lacunoso, é onde vai ter as trocas gasosas, CO2 entra pelo estômato, oxigênio sai pelo estômato, xilema traz coisas que vêm da raiz, água e sais minerais, e o floema recolhe aquilo que essa folha produziu e distribui pelo resto da planta. Tranquilo? Até agora sossegado. Folha super simples, é isso que a gente precisa saber. Fotossíntese talvez seja a outra parte da folha que é um pouco mais chatinha, mas aí a gente tem uma aula só para isso, só para fotossíntese. E aí quando a gente fala de flor, a flor já apresenta estruturas um pouquinho mais complexas, mas uma coisa que a gente precisa ter na cabeça é que flor não existe em todas as plantas, tá? Flor é uma estrutura reprodutiva exclusiva das angiospermas. Lembra lá da evolução das plantas? Briófita, musgo. Musgo não tem flor. Segunda que vem são as pteridófitas, que são as samambaias. Samambaia também não tem flor. Vocês nunca viram flor de samambaia. Quando a gente vem para as gimnospermas, gimnosperma apresenta semente, mas também não apresenta flor. Vocês nunca viram flor de araucária? Ou existe flor de araucária? Já viram flor de araucária? Ninguém viu flor de araucária. E aí a gente pega as angiospermas, que é a última etapa evolutiva aí das plantas, o último grupo, o grupo mais novo aí das plantas, que é o grupo que vai apresentar flor e fruto, ok? Então, o flor é uma estrutura exclusivamente reprodutiva, ela não serve para mais nada a não ser reprodução, e ela existe única e exclusivamente nas angiospermas. Em nenhum outro grupo ela vai apresentar. E aí, a anatomia geral da flor é basicamente o seguinte. A gente tem a região do receptáculo, que é a região onde a flor está encaixada, vamos dizer assim. Então, é a região do que a gente chama de cálice, tá? O cálice é onde a flor está encaixada. Então, se vocês imaginarem uma rosa, é a parte de baixo da rosa, onde tem as sépalas, que são aquelas folhinhas verdes que rodeiam a rosa antes dela abrir. O receptáculo, que é onde a flor está encaixada. Então, sépalas são as folhas da lateral, ok? Aí a gente tem o receptáculo, que é onde a flor está encaixada. Sépala, receptáculo, a gente tem as pétalas. Pétala aí tá todo mundo acostumado a ouvir. Pétala é onde normalmente tem cor e normalmente tem cheiro. A gente vai encontrar isso nas pétalas. A parte mais interna, a gente chama estrutura reprodutiva feminina, ou pistilo. O pistilo ou gineceu são as estruturas femininas da flor. A flor é uma estrutura reprodutiva que normalmente, na maioria das plantas, apresenta os dois sexos. Então, a maioria das plantas na mesma folha, na mesma flor,
ela apresenta tanto estruturas femininas quanto estruturas masculinas. Tenho certeza que vocês já viram uma coisa assim, eu já vou mostrar uma foto. Então, a gente tem aqui as estruturas femininas, que são formadas pelo estigma, que é a parte de entrada. É aqui que eu vou ter seleção do pólen, é aqui que ela vai decidir qual pólen ela vai deixar entrar para dentro do corpo dela. Então, as flores, elas sabem qual é o pólen da sua espécie e elas sabem qual é o melhor pólen através do estigma, tá? O estilete é o canal que vai ligar o estigma ao ovário. O ovário é a estrutura onde a gente encontra o óvulo. E o tubo polínico é formado exclusivamente quando acontece fecundação, ou quando eu vou deixar o pólen crescer para dentro. O tubo polínico é formado pelo próprio pólen, que é a estrutura masculina. Então, flor, estrutura não reprodutiva, que é o cálice, formado pelas sépalas e pelos receptáculos. Estrutura feminina, que é a estrutura reprodutiva feminina, que é formada pelo estigma, seleção de pólen, estilete, filete o fio ou canal que vai ligar o estilete ao ovário, e o ovário é onde se encontra o óvulo, ok? Aí a gente tem as pétalas, que servem para atrair polinizador. E a estrutura masculina, que a gente chama de estame, e o estame, ele é formado pelo filete, que é um fio, literalmente, ó, fio, filete, e a antera, que é onde os óvulos, onde os pólens vão surgir. Se a gente fosse fazer uma comparação tosca com o sistema reprodutor do ser humano, a gente tem aqui os óvulos, o óvulo feminino, ovário feminino, as tubas uterinas e a tuba uterina e a região do útero e da vagina. Então, a porta de entrada, canal por onde a estrutura masculina vai passar e onde ele tem que chegar. Aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Aqui seriam como se fossem os testículos, a antéria é como se fossem os testículos, que é onde a célula reprodutiva está sendo produzida, e o filete é só uma conexão entre a célula masculina e o resto. Tudo bem? O filete não dá para comparar com muita coisa na estrutura masculina. Na estrutura dos homens, por exemplo. Mas o filete é uma conexão entre a antera e o resto da folha, da flor. Justo? Desta estrutura aqui vai sair o fruto, se fecundada ou não. Então, folha, estruturas não relacionadas com a reprodução, são só de encaixe da folha, da flor. Sépala, estrutura também não reprodutiva, na maioria das vezes. E receptáculo, que é onde a flor se encaixa. Pétalas, atração. Pistilo, estrutura feminina, formada pelo estigma, estilete, ovário e óvulo. E estrutura masculina, formada pelo filete e pela antera, e o tubo polínico, que é formado pelo pólen depois da fecundação. Justo? Então, começando pela estrutura masculina, a anatomia daquela antera ali que a gente estava falando, ela é mais ou menos assim. Se eu pegar uma antera, cortar no meio e colocar no microscópio, eu vou ver esse negócio aqui. O que eu enxergo dentro da antera? Dentro da antera eu tenho o saco polínico, que é onde todas as células reprodutivas masculinas estão ali dentro. Saco polínico, células reprodutivas. Saco polínico, células reprodutivas. No caso das plantas, célula reprodutiva masculina a gente chama de pólen. E pólen é com N mesmo, tá? Saco polínico, pólen, saco polínico, pólen. Aqui é a conexão do filete. O filete é só aquele canal, aquela conexão entre a antera e o resto da planta. Tudo isso aqui a gente chama de antera. E aqui está o canal do filete. Tudo bem? O que a gente precisa entender em termos de pólen para que a gente entenda o restante? Esse pólen é formado da seguinte maneira. Dentro do saco polínico, eu tenho uma célula primordial, uma célula mãe. Essa célula mãe se divide por meiose. A maioria da reprodução, a maioria da formação de gametas é feita por meiose. Então, olha aqui como é que vai acontecer.
Eu tenho uma célula mãe, 2N, que se divide por meiose, formando 4 células filha. Cada uma dessas células filha tem um N só. Então, célula mãe, 2N, forma 4 células filha com um N cada. Tudo bem? Então, 4 microsporos com um N cada. Uma célula mãe gera 4 células filha com um N cada. O que vai acontecer com esse micrósporo? Ele vai fazer o seguinte, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o pólen. Só que o pólen, ele tem 2 núcleos, tá vendo aqui, ó? Um núcleo, 2 núcleos. E esse segundo núcleo, ele consegue se dividir mais uma vez, ele vai se dividir mais uma vez. Então, cada pólen formado tem 3 núcleos. Um que vai formar o tubo polínico e outros 2 que vão ser responsáveis pelas fecundações. Porque quando a gente fala de angiosperma, existe o que a gente chama de dupla fecundação. 2 fecundações. Então, vamos lá para o pólen, de novo. Célula mãe. Essa célula mãe forma 4 células filhas. Cada célula filha, essas aqui imaturas ainda, não são o pólen pronto. Essas células aqui, quando elas se maturam, quando elas se tornam prontas, elas são o pólen pronto, ela tem 3 células, 3 núcleos. Um núcleo que vai formar aquele tubo polínico lá, ó, tá vendo? Ele vai formar esse tubo polínico e outros 2 núcleos que vão fazer cada um uma fecundação no angiosperma. Tudo bem? Guarda essas informações. Quando a gente olha para o gineceu, presta atenção no gineceu. Isso aqui também é anatomia, é um corte histológico. Isso aqui, eu quero que vocês imaginem mais ou menos um caqui. Ele lembra muito caqui. Vocês já comeram caqui, todo mundo, né? Já viu um caqui. O que eu tenho no caqui? O caqui, ele é formado por 3 carpelos. O que são carpelos? Isso aqui é um carpelo. Carpelo. Susi? Carpelo, carpelo. O que é o carpelo? Carpelo é onde o óvulo fica. Então, é aquela região lá do ovário onde tem o óvulo. Isso aqui é um carpelo, ok? Cada planta pode ter mais de um carpelo. Então, aqui, no caso do caqui, lembra lá do caqui? Aqui ele tem 3 carpelos. Cada carpelo tem 1, 2 óvulos. Tá vendo aqui, ó? 2 células reprodutivas. Por isso que uma planta, ela pode ter um único carpelo e vários óvulos. Ou ela pode ter mais de um carpelo e um óvulo por carpelo. Ou vários carpelos e vários óvulos. Já retomo isso aqui com vocês. Mas esse número de carpelos e número de óvulos depende da planta que a gente estiver falando. Depende da espécie que a gente estiver falando. Nesse caso aqui, eu tenho 3 carpelos. 3 carpelos, 3 carpelos. 1, 2, 3. Cada carpelo possui 2 óvulos. 2 óvulos, 2 óvulos. Isso tudo aqui é a estrutura do ovário. Tudo isso aqui é ovário. A soma dos 3 carpelos com os seus 2 óvulos cada. Então, essa planta tem 3 carpelos e 6 óvulos. Susi? Só que aí, qual que é o grande detalhe? Esses óvulos, lembra, a gente acabou de falar da formação do pólen, eu vou falar da formação do óvulo. A mesma coisa que vai acontecer é uma coisa muito parecida. Olha lá. Dentro daquele ovário, então, ó, tá vendo? A gente vai olhar para cada um desses óvulozinhos aqui. Todos esses óvulos foram formados da mesma forma. Então, ovário. Esta célula aqui, mãe, ela tem 2N. Esses 2N se dividem por meiose, formando 4 células N, de um N. 3 delas vão embora. Ela não precisa dessas 3 células. Mas uma fica inteira. Essa uma inteira, olha lá o que acontece, tá vendo? Essa uma inteira que sobrou ela se transforma. Ela se transforma de que forma? Uma célula, tá vendo isso aqui? Uma célula. Uma célula, um núcleo. Estão acompanhando? Porque eu preciso que vocês entendam isso aqui. Uma célula, um núcleo. Esse núcleo, único núcleo, se divide por meiose. Tá vendo aqui? Por mitose. Então, esse núcleo, N, forma 2 núcleos N. Núcleo N, 2 núcleos N. Ok? E eles se dividem mais uma vez. 2 núcleos, 4 núcleos. Susi? Até agora, Susi?
Esses 4 núcleos se dividem mais uma vez, formando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Então, isso aqui é uma célula só, com 8 núcleos. Susi? Eu sei que não é tão fácil. Então, vamos lá. Um óvulo formou meiose, 3 células vão embora. Uma célula continua. Essa célula que continuou é uma célula só com um núcleo. Essa célula de um núcleo, esse único núcleo se divide por mitose, e essa mitose forma dois outros núcleos. Esses 2 outros núcleos se reproduzem por mitose mais uma vez, formando 4 núcleos. Esses 4 núcleos se reproduzem mais uma vez, formando 8 núcleos. Então, são uma meiose para formar o megásporo, que é esse óvulo inicial, esse óvulo imaturo. Esse óvulo imaturo, para ele se tornar maduro, ele sofre 1, 2, 3 mitoses. Lá no nosso pólen, ele sofre uma mitose só. Um dos núcleos forma uma mitose só. Aqui forma 1, 2, 3 mitoses. Essa terceira mitose, olha o que acontece aqui no final para esse óvulo estar formado, esse óvulo está completo. As 3 superiores e as 3 inferiores formam as sinérgides. O que essa sinérgide vai formar? Essas células aqui é que podem ser fecundadas. Essas células aqui vão ser fecundadas. Mas para que servem esses 2 núcleos aqui de dentro? Esses 2 núcleos aqui de dentro vão formar a parte nutritiva da semente. Então, eu vou ter que ter uma dupla fecundação. O que acontece aqui no meu pólen? Eu não tenho uma célula que forma o tubo polínico, essa aqui não vai ser utilizada, mas a segunda célula forma 2 núcleos. Cada núcleo fecunda uma coisa aqui. Um núcleo fecunda a sinerge, que vai formar o embrião, que é a outra planta, e outro núcleo vai fecundar esses núcleos polares aqui. Esses núcleos polares aqui vai formar a estrutura nutritiva do embrião e aqui vai formar o embrião. Tudo bem? E aí, vamos lá para o próximo link, que aí eu vou falar dessa dupla fecundação, desse processo, lá na próxima aula, tá bom? Eu vou fechar aqui, vou encher minha garrafinha e já falo com vocês. Interromper. Vamos lá para a próxima. Encerrar.